Você pode sentar, meu irmão e minha irmã. Uma vez Jesus falou assim que aquelas pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, carregando um peso, podiam ir a Ele, deixar o peso nas costas de Jesus e tomar o leve fardo, o peso leve, que é o peso de Jesus sobre si mesmos. Ou seja, Jesus faz uma proposta da gente trocar. Às vezes está pesado para a gente. Circunstâncias da vida, às vezes, são penosas, são pesadas. E Jesus faz um convite. E muitas vezes nós aplicamos esse convite a pessoas que não têm a Cristo. Mas eu creio que esse convite é para mim e para você a cada dia da nossa vida. Esse momento de oração é um momento que a gente pega o nosso fardo e entrega para o Senhor, para que Ele possa carregar, nos ajudar nas nossas dificuldades. E à medida que você, durante essas 7 semanas que oramos às quartas-feiras, que você faz um propósito de oração de 7 semanas, cada vez que você coloca diante do Senhor o seu pedido, você está indo a Ele. Jesus falou: vinde a mim, venham até mim. E você está colocando esse peso aos pés do Senhor. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora. Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu sonho? Qual é a tua preocupação? Enfermidade, relacionamento quebrado? Eu não sei qual é o seu propósito que você tem feito durante essas semanas. Ou se você vai querer começar um propósito novo de oração hoje. Mas eu queria te convidar a fazer isso. Deixar o seu peso, o seu fardo aos pés do Senhor. Se você está na sua 7ª semana de oração, eu queria convidar para você ficar em pé, agora onde você está, que nós vamos orar. Se essa é a sua 6ª semana de oração, deposite teu fardo ainda, essa vez, aos pés do Senhor. Se você está na sua 5ª semana, fique em pé também onde você está, para nós orarmos. Se essa é a sua 4ª semana de oração, do seu propósito, pode ficar em pé também onde você está. Se você está na sua 3ª semana de oração, fique em pé. Se você está na sua 2ª semana de oração, pode ficar em pé também nesse momento. Se você começou a semana passada e essa é a sua 1ª semana de propósito de oração, fique em pé. E se você tem algo pesado, se você tem algo que você quer entregar, começar um propósito de oração hoje, durante 7 semanas, fique em pé onde você está. Deixe esse fardo aos pés do Senhor, para Ele poder te ajudar a carregar isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o convite que o Senhor nos faz é um convite profundo, é um convite que nos traz descanso. Nós podemos depositar o nosso peso, o nosso fardo, a preocupação, aquilo que nos inquieta aos teus pés. É isso que nós queremos fazer agora. Cada um de meus irmãos que se colocou em pé agora está fazendo isso, Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus que nos ajuda a carregar e às vezes até dissipa esse fardo, faz ele sumir. O Senhor sabe qual é o pedido de cada um de nós, o sonho, muitas vezes, que temos colocado diante do Senhor. Queremos entregar a Ti isso nesse momento. Também queremos juntos como igreja agora, Pai, nos lembrar da mãe do pastor Félix, que está numa situação tão difícil no hospital, Senhor. Seja com aquela senhora, Tu podes curá-la se o Senhor quiser. Faça a Tua vontade, nós cremos que Tu tens sempre o melhor para as nossas vidas. Abençoe, Pai, aquela senhora, abençoe o pastor Félix também, nesse momento de tensão. Também pedimos pelo Carlinhos, irmão do Jorge Dibe também, seja com aquele senhor de forma especial agora, com a família toda do Dibe também. Entregamos, Pai, nosso fardo aos Teus pés e confiamos, Pai, no Senhor, que Tu estás conosco na nossa caminhada. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar, que Deus te abençoe essa noite de forma especial. Valeu, reverendo. Graça e paz da parte daquele que marcou época, antes e depois dele, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que tem a língua, a boca afiada como espada de 2 gumes, Jesus Cristo. Amém?
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21. Eu queria falar com você nessa noite sobre o momento de maior alegria na vida do cristão, o momento mais esperado. Qual é o momento mais esperado na vida do cristão? É quando o quê? Acontecer na sua vida? Você morrer, como diz o Tiririca, né? O melhor momento da sua vida vai ser quando você morrer. Ó, coisa doida, né? Porque quando você morrer, você vai para um lugar que você não vai estar afeto a todas essas loucuras que nós vivemos aqui. Essas atrocidades, essa coisa toda. Eu tenho assistido um programa humorístico muito legal que tem passado no Canal 10, que é a Câmara, o nosso Congresso, Senado, né? Pô, mó barato, né? Eu tenho assistido assim a comédia. Eu não gosto muito de comédia, mas tem sido muito engraçado, né? Até online eu deixei ali no meu gabinete para poder acompanhar esse negócio todo, né? E a gente vê como a gente fala. E aí, quando eu vejo um negócio desse, eu digo, Jesus, me leva, né? Me leva, porque a situação, cada vez mais, ela é assustadora, né? Mas nós precisamos estar preparados. O grande problema é que nós vivemos a vida pensando tão somente no hoje. Até porque o mundo é tão corrido. As empresas antigamente faziam um planejamento para 10 anos, 20 anos. Reduziram para 5, para 3. E o cara às vezes tem que ser anual e tem que visitar de 3 em 3 meses o objetivo da empresa, porque o mundo é tão dinâmico e as coisas mudam tanto e numa velocidade tão grande que a gente precisa estar extremamente antenado. Nós somos pouco previdentes com relação ao futuro. Basta ver, muitas vezes, a nossa forma de viver. A gente e muitas pessoas vivem a vida como se um dia nós não estivéssemos diante do tribunal de Cristo. Muitos vivem a vida como se nada fosse acontecer. Muitos vivem a vida desvairadamente, achando que um dia não serão cobrados por aquilo que a gente tem feito. O que você espera da vida? O que você tem esperado da vida? O que você acha que precisa acontecer? O que Deus precisa fazer por você? Ou é você que precisa fazer para deixar Deus fazer? Né? Pedro disse que nós somos forasteiros nessa terra. Nós somos estrangeiros nessa terra. Este não é o nosso lugar, não é a nossa habitação daqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós não devemos depositar as nossas esperanças nesta terra. E aí Jesus fala, onde a traça, a ferrugem, corroem, blá, blá, blá. Então tudo aqui é passageiro. Então nós devemos juntar e acumular os nossos tesouros nos céus. E nós estamos chegando ao final do livro de Apocalipse. Né? Hoje é o capítulo 21, quarta-feira que vem é o capítulo 22. Né? E aí depois eu ver se eu junto toda essa papagaiada aí, toda essa pregação. Papagaiada, olha só como é que você trata a pregação, né, velho? Que coisa feia, né? Mas como é que você vai pegar e juntar essas pregações e fazer um pacotaço, né, de você ter a disponibilidade disso aí, né, do estudo do livro de Apocalipse. Então a gente aprendeu aqui, e eu espero que você tenha aprendido, né, depois de tanto explicar esse negócio, que o livro de Apocalipse é um livro que não pode ser interpretado de forma literal. É um livro que as pessoas divergem, divagam, viajam, e tudo bem, porque essa liberdade no cristianismo, na teologia, ela é permitida, não pode abalar os nossos alicerces. Então o Apocalipse não abala quem é Jesus, Deus, Trindade, Espírito Santo, a salvação, tudo. Então maravilha, o alicerce está lá, está afirmado, tranquilo. Mas ele, por ser uma questão mística, muita linguagem que João, o livro do Apocalipse é uma sucessão de visões que João teve. Então fui levado não sei o quê, fui levado não sei o quê, o céu se abriu, olhei a terra, vi não sei o quê, 7 anjos. Então ele está relatando uma visão. Então não pode ser interpretado de forma literal. Na forma do Apocalipse de interpretar, algumas pessoas acham que tudo isso é pretérito, já passou.
que existe base teológica para quem tem essa interpretação. Domiciano, ele era uma besta porque veio do mar, a cidade era litorânea, então eles encontram o respaldo, a meretriz, que era a falsa religião, era o Império Romano, que tinha o culto ao imperador. Então existem os que acham que tudo isso já aconteceu, os preteristas. Existem os futuristas que acham que tudo vai acontecer, nada disso ainda aconteceu. Existem os idealistas, né, os historicistas, que acham que coisas aconteceram, estão acontecendo e que ainda faltam determinadas coisas acontecer, particularmente é a visão que eu compactuo. E dentro do Apocalipse existem apelidos e terminologias que você deve ouvir sobre o milênio, falamos isso, né? A postura da pessoa que é milenista, amilenista, pré-milenista, pós-milenista, isso não faz a menor diferença, ok? Esquenta a cabeça, nem perde tempo com isso. O cara perguntar para você, você é milenista? Você fala, eu sou Vasco não, escolhe outro time que a coisa tá feia. Né? Sou Cruzeiro, né? Então fala outra coisa aí. Né? Botafogo também já era, então a coisa tá ficando feia. Daqui a pouco o Campeonato Carioca vai ser na 2ª divisão. Né? Mas aí esse cuidado todo que a gente precisa ter nessa forma interpretativa. Então existe simbologia, o número 7, que é a questão da junção 4 é humano, 3 é o divino. Então, às vezes, o 4 e o 3 somos 7, que é o número da perfeição. Às vezes, o 12 é a multiplicação do 4 com 3. Então, existe uma série de coisas no Apocalipse de informações. E agora, então, João ele tem uma visão do céu. Uma vez eu fui perguntado por uma pessoa que disse assim, Pedrão, se o céu é um lugar maravilhoso e tão bom, o céu é bom? É. O céu é maravilhoso? É. E como é que o diabo veio de lá? Ela me perguntou. Porque o diabo é o quê? É um anjo caído. Então ele estava lá no céu. E aí eu respondi a ele com esse Apocalipse 21, 1. Quando diz, então vi um novo céu e uma nova terra vi. Então, dizendo, né, para ele o seguinte, que de repente este céu, é conjectura, né? Este céu inicial, ele era passivo de sentimentos como esse, né? Por isso que Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Então, aqui, no capítulo 21, nós vamos ter uma descrição da Nova Jerusalém. Entenda que o autor do livro é João, o discípulo amado, chamado de João o Velho, pelos pais da igreja. Então, teologia, Jesus teve os seus discípulos tiveram os seus discípulos, e assim sucessivamente. Então, tem uma era na história do cristianismo que chama-se Era da Patrística, que eram os pais da igreja. Pai, padre, né? Então se tem essa ideia, Abba, né? Então eram as pessoas que tinham os ensinamentos direto dos discípulos e reproduziam. Então Eusébio de Cesareia, Tertuliano, existem os livros escritos desse cara que ajudam bastante a gente na teologia a compreender algumas coisas. Então esse texto agora de Apocalipse 21, ele está lotado da visão da literatura judaica, que o judeu tinha do céu. Você vai encontrar essa mesma percepção em Isaías, Jeremias, eles falando dessa nova Jerusalém. Então existem alguns detalhes aqui que eu vou tentar explicar para vocês algumas coisas. Então, Apocalipse 21, abriu? Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Então, quando fala aqui que o primeiro céu, os judeus tinham a conotação de que existiam 7 céus. Para o judeu, ele tinham 7 céus. E aí, pastor Pedrão, quantos céus tem? Eu prometo a você que quando eu chegar nele, eu mando um e-mail para você, dizendo em qual deles que eu estou, ok? Então, eu não sei. Né? Então, isso era uma cultura judaica. Então, tinham 7 céus, tanto que o apóstolo Paulo fala que ele conhecia uma pessoa que foi arrebatada, ele está falando dele mesmo, que foi até onde? 3º céu. Então, nessa conotação. Então, está cercado aqui da influência judaica. Existem livros históricos que são chamados de apócrifos, que não entraram no cânon sagrado. Cânon significa régua de medir. Cada livro que compõe os 66 da Bíblia passaram por um crivo. O Antigo Testamento é inquestionável porque é a história dos judeus. Foram eles que fecharam.
Então, toda a literatura judaica são esses livros que nós temos no nosso Antigo Testamento. E o Novo Testamento passou pela régua de medir, o critério da canonização desses livros, que foi se consolidar no ano 300 e blau, né, ou 400, até teve concílio de Calcedônia, Nicéia. Então, ele foi se consolidar, ele tinha que ter apostolicidade, escrito por um apóstolo de Jesus, ele tinha que ser livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e ele tinha que ter a aprovação das igrejas. Então, esses eram alguns dos critérios fundamentais, tanto que a gente, em Apocalipse, a gente vê quando Éfeso tem a teu favor que você examina a questão da doutrina, né? Você sabe, os falsos mestres têm se apanhado. Então, era uma igreja que dizia, isso aqui não é verdade. Então, existem muitas literaturas judaicas, Baruque, Enoque, Tobias, que falam dessa visão da Nova Jerusalém. Então, João era judeu. Então ele estava repleto e carregado dessa cultura, e quando ele vê, ele então transporta para a gente. Diz, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. É a visão que ele está tendo. Ela vinha de Deus enfeitada e preparada, vestido como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. E aí essa questão da noiva e do noivo, tanto na questão veterotestamentária, Antigo Testamento, como o Novo Testamento, Israel tinha a conotação de que o povo de Israel era a noiva e de que Deus era o noivo. Por isso o livro Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, entrou no cânon judaico. Quando você lê, eu sou da minha amada, né, eu sou do meu amado e ele é meu, ele está falando ali que o povo judeu seria a noiva e que Deus seria o... E aí transposição para a igreja, né, a igreja é a noiva e tal. Então diz, vestido na babá. 3. Ouvi uma voz forte que vinha do trono. Então agora é Deus que está entrando no circuito. Agora não é mais o anjo. As trombetas, os querubins, serafins, o anjo com as 7 não sei o quê, taças da ira de Deus, as 7 trombetas, os 7, então, uma voz que veio do trono de Deus, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos, Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele, o próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. Aí muito legal, né, aquilo que Jesus prometeu para a gente, acho lindo esse versículo 4. E ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E aí no céu se concretiza aquilo que Paulo falava que deveria acontecer. Diz, as coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, Deus, agora faço novas todas as coisas. E também me disse, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, tudo está feito, está consumado. Então, nesse contexto de Apocalipse, lembre-se também que a derrota dos inimigos já foram todos detonados. Perfeito? Então, quem eram os inimigos de Deus? O dragão, a besta, não é isso? A Babilônia, a falsa meretriz e o falso profeta. Então eram 5 os inimigos, né? O próprio Satanás, o anticristo, quem vai se passar pelo Messias, o falso profeta, que é quem vai homologar essa questão do anticristo, a Babilônia, que é o sistema que nós vivemos, a meretriz, a falsa igreja e o mais um que eu falei que eu esqueci aí, né? Então são 5. Então, eles foram detonados, a meretriz foi destruída por eles mesmos numa guerra civil, da capetada toda, eles se mataram lá, a falsa igreja acabou, e aí depois, então, surge um anjo do Senhor, vem, pega, então, a besta e joga no lago de fogo, e amarra lá esses caras. Então, agora chega Deus com toda a sua glória. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei... Não, eu pulei um pedaço. Verdadeiros e merecem. E continuou, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, olha, ó, presta atenção na lista, vê se tu está nessa. Os covardes, os traidores, os que cometem pecado, os nojentos, os assassinos,
os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. Dançamos? Mentirosos? É isso? O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e enxofre, que é a segunda morte. Falamos da segunda morte, não é isso? Que nós nascemos duas vezes, né? Nós nascemos, o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, quem aceita Cristo nasce duas vezes, né? E aí morre uma única vez, porque ele ressurge com Cristo. Então, a segunda morte que cita aqui é a morte espiritual, que é a separação de Deus. E é interessante, porque quando ele escreve esse livro, a igreja estava sendo martirizada. Então, quando ele fala, não entrarão no céu os covardes, ele está falando que são aqueles que negaram o nome de Cristo. Você é cristão? E aí muita gente dizia, sou sim, morria, era jogado aos leões, era crucificado, era decapitado. E tinha muita gente que chegava lá e falava, não, tudo bem, não sou, e aí queria voltar para a igreja. E aí ele fala aqui, os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, né? Os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram, todos mentirosos. Então, tipo assim, o céu não é lugar para essa gente. E aqui existe uma separação de algo que a gente tem que parar para pensar muito sério. Né? Porque o mundo não é essa blá blá blá, né? Que todo mundo pensa que é. Hoje o debate Melodia, eu participei e falava sobre a questão se Deus castiga. Né? Se Deus castiga a pessoa, etc. e tal. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Né? Que Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é amor e repreendo e disciplino a quem amo. Então ele tem esse cuidado de tentar colocar a gente nos eixos. E diz assim, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, veio e me disse, venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta, e ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. Né? Essa questão do brilhando com a glória de Deus, ele cita que é o seguinte, não vai ter nem sol nem lua, o brilho de Deus vai iluminar a cidade. Né? E o que é bom é que não vai ter conta da Light para pagar, né, gente? Luz para pagar, a luz é de Deus que vai brilhar. E aí diz aqui, a cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Jaspe é uma pedra verde que ela dá um ar de arco-íris, assim, sabe? Ela, quando refletida, ela passa a ideia de várias cores. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Então isso passa a conotação seguinte, não entra qualquer um. O céu está lá, mas não entra qualquer um. As muralhas são, sabe qual é a largura da muralha? Fala, é a visão que ele tem, 64 metros de muralha, né? Então cada anjo, não sei o que, 12 portas, o 12 sempre tem essa simbologia do 12 ser a antiga aliança e a nova aliança. E também existe a multiplicação do 4, que é o terreno, vezes 3 humano, que dá o 12 também. Ok? E desculpa que, gente, é muita informação, tá? Mas aí, às vezes, eu tento passar para vocês, porque é um estudo. Eu não pinço um pedacinho do texto, que é bonitinho, e prego nele. Eu tento explicar tudo para vocês, né? Então, dá um pouquinho de trabalho e você tem que estar antenado. Se você perder, é igual o filme de suspense. Perdeu, não sabe quem matou, né? Então, havia 13 portões, né? Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado. Aí 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Aí os teólogos vão dizer, porque no 3 aqui nasce o sol, ali o sol se põe, ali é frio, mas tudo bem. Aí os caras viajam da maionese. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você consegue ver a junção do povo de Deus? Então, em cada porta estava escrito o nome de cada tribo e nos alicerces o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, que é Jesus. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada. Então, ela era, tipo assim, cúbico, né? Então, como se fosse um cubo. E o cubo, para o oriental, tinha um sinônimo de perfeição. Né? Se você pegar, por exemplo, o Santo dos Santos, ele era num formato cúbico. Se você pegar o peitoral do sacerdote, do sumo sacerdote, que era com as pedras que ele vai citar aqui, mesma coisa. Então, Platão, Aristóteles e outros citavam sobre essa forma que seria uma forma da perfeição. Então, ele mediu e viu que media 2.200 quilômetros. É como se fosse de Nova York a Londres, né?
O seu comprimento, largura e altura também eram iguais, era como se fosse um quadrado. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros. Isso aqui é o lendo da linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, que já traduz esses bagulho todo, né? Porque você vai ler na sua aí, é côvado, aí você não entende nada, né? O que é côvado? Alguém sabe o que é côvado? Pois é. Então, côvado é uma medida que tem lá, que tem não sei quanto, tem que ter calculadora HP para poder fazer. Aí os caras já dão pronto aqui. Então, a muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como o vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedra preciosa. Aí ele vai falar das pedras sacerdotais. A primeira, jaspe, safira, ágata, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, blá, 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 blá. Versículo 21. Os 12 portões são 12 pérolas. E aí o portão, a pérola, a conotação, um teólogo chamado Ray Summers, desculpa, autor do livro Digno é o Cordeiro, ele vai dizer que a porta de pérola, porque é simbolizando que Jesus é a porta, né? Então ele é a porta das ovelhas, é falado isso, né? Paulo cita isso em Corinto. Então, de acesso. E a pérola é uma joia produzida a partir do quê? A partir do sofrimento. É uma ostra que entra alguma areia, alguma coisa ali, então ela começa, para se proteger, ela forma a pérola. Então, que teria essa conotação, os 12 portões são 12 pérolas. E cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como o vidro. É por isso que não vai entrar no céu. Ladrão, corrupto. Já imaginou como é que ser o céu, mano? Saqueado. O cara andar com uma picareta aqui, pegar um pedacinho dessa calçada, né? Vou levar só esse hidrante aqui, né? Ia ser uma loucura. Essa cambada de miserável aí. E aí diz assim, a rua precisa de ouro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela. E o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros, as suas riquezas para a cidade, porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Vamos orar? Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações de forma carinhosa, de forma poderosa. Que Tu possas continuar tendo liberdade em nossas vidas. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então existe um paralelo, e agora é feito um paralelo da falsa igreja e da igreja verdadeira, né? Então qual foi o destino daqueles que fazem o mal, que praticam o mal? Foram lançados no lago de fogo de enxofre. E as pessoas que perseveraram no amor a Deus foram as pessoas que estão na presença dele. A cidade eterna não é somente o lar da noiva, ela é a própria noiva. A cidade não tem edifícios, mas pessoas. A cidade é santa, é celestial e ela desce do céu porque a sua origem está no céu. E João vai falar sobre esses fundamentos. E eu queria compartilhar com você o que a gente pode aprender para a nossa vida. Pô, legal, o céu é de ouro, a pedra é de jaspe, o portão é de pérola, tá aí eu com isso, né? Então o que eu posso aprender para a minha vida? Em primeiro lugar, note isso no seu coração. Nós passamos por lutas, mas a vitória é certa. Amém? Então a gente passa por lutas as mais inusitadas possíveis e imagináveis, aquelas que são geradas por nós, aquelas que nos alcançam, aquela que nós tentamos fugir, mas ela vem, né? Os imprevistos, as fatalidades, os problemas todos. E Apocalipse 21, verso 1 até o verso 3 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Aí você fala assim, e o mar sumiu? O que acontece? No conceito oriental, o mar era sinônimo de desgraça. Olha que coisa interessante. Era desgraça porque os caras sofriam naufrágio, eles não tinham bússola, eles morriam de medo do mar. Para poder navegar, eles tinham que navegar próximo à costa. Então, às vezes, pelo vento eles eram levados e o barco quebrava, naufragava, como foi com Paulo. Paulo sofreu um naufrágio. Então, você vê, por exemplo, o Brasil foi descoberto quando? Em 1500. Que os caras começaram a sair, imagina então. Então, o mar era um sinônimo de desgraça. Por quê? Porque a água não podia beber.
Ela não tinha um proveito, ela não tinha uma finalidade. Então, aqui diz o texto, e o mar sumiu. Então, nesse conceito de que o que era ruim acabou. E vi a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. E Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Amém? Esse é o nosso propósito, amigo. A gente está aqui nessa terra não visando as coisas desta terra. A gente está nessa terra, mas nós temos que estar focado naquilo que Deus preparou para a gente. Nessa visão da nova Jerusalém, essa cidade incorruptível. Já pensou que beleza não ter tristeza? Você já parou para pensar como é que é o céu? Já parou para pensar como é que é o céu? A pessoa tem gente que tem crise abessa, né? Tem gente que fala assim, mas Pedrão, a gente vai se conhecer no céu? Né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai se conhecer no céu, né? Jesus conheceu Moisés, ele conversou com Moisés, conversou com Elias, né? Então eu creio que nós vamos... É porque tem novo corpo, mas não nessa questão da corruptibilidade, né, do nosso corpo. Então eu creio que nós vamos nos conhecer. Eu creio também que vai ser apagado da nossa memória as coisas ruins, né? Então aquela coisa de repente que você, né, se tem algum parente teu que não foi, vai ser contra o Alt-Del, né? Puf, o cara some da parada, né? Porque imagina só o que é o céu. Imagina você estar no céu, tendo uma visão do inferno. Diz assim, meu filho está lá no inferno, né? O céu vira o inferno, né? Então vai ser uma desgraça. E já é o contrário, né? Porque o inferno passa a ideia de que quem está no inferno vai ver quem está no céu. É isso? Obrigado. Aí o rico e Lázaro, né? Que o cara chega, o cara está no céu, está no inferno, e o cara está vendo o cara lá no seio de Abraão. E o cara não conseguia vê-lo. Então, por isso que a gente pode fazer essa construção teológica de que isso acontecerá no céu. Então, nesse mundo, querido, nós passamos por momentos inusitados. Nós somos surpreendidos por todos os lados. Mas o que o Apocalipse quer nos ensinar é que vale a pena esperar no Senhor, vale a pena perseverar no Senhor. Então, quando diz está consumado, né, telestai, né, tudo se fez novo, o lugar que Jesus estava preparando é esse, chegou. Então, o mundo é um lugar de conflitos e lutas, é briga, a gente não fala todo dia tem que matar um leão. Todo dia é confusão, todo dia não sei o quê, todo dia você passa por alguma coisa, todo dia nós somos surpreendidos com algum fato novo. E por mais que você queira, deixa eu falar uma coisa para você, você nunca vai estar absolutamente preparado para enfrentar as batalhas da vida. Nunca você vai estar. Porque elas chegam, gente, e a gente não está preparado. A gente passa por situação que só passando. E nós não temos preparo, não adianta, vou fazer de conta, pensamento positivo, não rola. Então, e o céu é um lugar onde isso vai acabar. Os nossos olhos precisam estar focados no Senhor e não nessa terra. Quando uma pessoa vê um ímpio, um vagabundo, um sem vergonha, sendo abençoado, e ele que é correto, honesto, as coisas não acontecendo, a gente pira, não pira? Quando você pirar, lê o Salmo 73, Salmo de Asaf. Que Asaf questionou Deus e disse, Deus, que bagulho eu tô aqui, não sei o que, os caras aí tudo dando bem, os caras não sei o que lá. E aí Deus pega e mostra para ele o fim do filme. Entenda que o filme ainda não acabou. O filme não acabou. E o que acontece? Isso aqui que passa, querido, 2014 já acabou. Acabou 2014, acabou. Vamos entrar em 2015 e daqui a 5 dias, eu vou estar falando, gente, acabou 2015, porque passa rápido. Passa rápido. Eu estava aqui, a gente orando, que a minha filha tinha perdido o neném, já está na 2ª. E eles querem ter 12 filhos. Brincadeira. Não, Deus me livre, né? Então, o senhor que sabe que é isso, né? Que a gente fala os troços aqui, o pessoal, meu Deus, o pastor falou que não pode ter filho e tal. Então, o lugar que Jesus está preparando é esse. Então, o mundo tem conflito, nós não vamos ser blindados. Entreguei a minha vida a Jesus, agora campeão, vencedor. Gente, isso aí é o que o pessoal fala, mas não é a vida real. E aí tem gente que surta, pira.
Tem gente que apaga porque foi ensinado de que ele se torna imbatível, de que não tem doença, não tem enfermidade. Eu era adolescente, aí estava com dor de cabeça, a minha irmã, acho que é a Cristina, e aí a moça falou assim, isso é demônio. Eu falei, só se for na tua vida, se for sua mãe, alguma coisa assim, que demônio, minha irmã, nascida, lavada, remida no sangue de Jesus Cristo, a dor de cabeça, não deve ter comido direito, deve ser alguma coisa. Então essa facilidade que tem de querer encontrar essas respostas estapafúrdias para esse tipo de coisa. Então esteja preparado, querido, para aguentar as batalhas da vida. Olha aqui para mim, você não é perfeito, você não é Deus, você é gente. Você está no mundo mal, você está no mundo de gente impura, de lábio impuro, tudo podre, né? E a gente vive nesse mundo, e a gente precisa se defender nesse mundo, e a gente às vezes passa por situações inusitadas. Por isso que o nosso foco precisa ser no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Por isso que vale a pena ser fiel. E eu quero dizer o seguinte, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, né? Tem a musiquinha não sei o quê. Mas só que é o seguinte, amigão, a porta é estreita. A porta é estreita. Então eu estou falando isso porque eu, quando chegar no céu, quero encontrar cada um de vocês lá, viu? Quero encontrar vocês lá, né? Ou de repente você vai estar lá queimando no mármore do inferno, lá no lago do enxofre, olhando e dizer assim, cara, o Pedrão falou lá na quarta-feira, olha, por que eu não... Já era, entendeu? Então não tem segunda chance. Então a gente precisa arrumar a nossa vida, né? Então eu gosto muito de um texto do profeta antigo que diz assim, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Você não sabe o dia nem a hora, mas não brinca. Não brinca de ser cristão, não brinca com Deus. Não estou dizendo que você tem que ser um carola. Não estou dizendo que você tem que ser, meu Deus, não. Você tem que ser, se você for lá me encontrar na academia, que está aí o Cristiano, cadê o Cristo? Está aí o Cristo, tá lá. Eu vou de shortinho mesmo, aquele bem gaysão, aquele curta que é assim, entendeu? Que os caras usam aquele bermudão, né? Porque os caras têm a perna igual do Xedi, que é um mindinho assim, né? Eu tenho a perna forte, velho. Eu vou de shortinho, vou de camiseta mamãe, sou forte mesmo aqui assim, ó. Aí malhar, vou lá não sei o quê. E aí vou pra lá e sou pastor. Tô preocupado não. E eu falei pra vocês que lá é meu campo missionário. Aí esteja orando, porque eu vou evangelizando devagarzinho, jogando a semente, né? E aí encontrei com o Anderson Silva, cruzei com ele 2 vezes, né? Aí passei por ele uma vez, parando o carro, né? Que o cara na frente entrou no estacionamento todo lento, devagar, e eu atrás, horário de fazer ginásio, tudo é apressado, né? Eu dei sinal de luz pro cara, tipo assim, sai da frente, aí para o carro, era o Anderson Silva. Eu falei, oi, tudo bem? Tudo legal? E eu gosto muito de andar devagar, porque eu tenho um problema na mão aqui, que eu gosto de apertar esse botãozinho aqui do farol, né? Que ele já desceu a minha cassinha, aí ele olhou para mim e falou assim, oi, aí, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bom, filho, como é que você tá? Tudo bem? Aí, não, tudo bem, pastor, poxa, não sei o quê, marcar, pô, legal. Aí, outro dia, essa semana, terça-feira, não sei o quê, aí ele me encontra, só me chama de pastor. Eu com esse negócio, com shortinho, né? E coisa, camisetinha, mamãe só forte, ele só me chama de pastor. Me chama de Pedrão, pá. Aí ele chegou, aí parou, eu estava fazendo ginástica, me chamou, pastor, vem cá, me dá o seu telefone, pastor, porque eu vou ligar para você. Eu falei, legal. Eu falei assim, dei o telefone para ele. Então essa questão da gente, assim, de ser missionário, gente, de falar, as pessoas estão precisando do carinho de Deus, do amor de Deus, então não é estereótipo. Eu estou falando isso porque não é, a gente se preocupa com a aparência, Deus vê o coração. Então não adianta você ir para academia, de coisa, tão, legaliza, mel, coisa, sei o quê, entendeu? E depois vai queimar no mármore do inferno, mano. É o coraçãozinho que vale. Deus vê o teu coração, Deus não está preocupado com isso. E Deus tem um plano para a sua vida, e só você pode interrompê-lo. Então por isso que eu quero desafiar você a arrumar a sua vida hoje com Deus. Está disposto a fazer isso? Quer entrar pela porta estreita, querido? Vamos entrar. Vamos entrar, a porta é estreita. Então, Jesus avisou, não tem papo. Não sabia. Não, mas não ouviu. Mas não tem jeito, mano. Entendeu? Então você tem que arrumar a sua vida, senão não vai ter plano B. Segundo lugar, será um momento de absoluta alegria. Ou o que a gente mais precisa ter na vida, cara, é alegria.
Então, às vezes, está tudo bem. Aí eu me lembro, aí minha filha Naná, rapaz, sofreu um acidente, ela tinha uns 5 aninhos, a bicicletinha, ela era freio na mão, e ela tinha bicicleta contra pedal, e ela passou perto, a gente estava brincando ali, jogando um vôleizinho, aí ela desceu uma rampa, ela deu com a boca no muro, mas com a boca, que entrou aqui, ó, no muro. Rapaz, aí vi ela bater, veio com a bicicleta, e ela tentando parar, né, a Marisa tentou segurar, pegou nas costas dela, mas não conseguiu segurar, ó. Aí ela foi, bateu, que chegou a levantar os pezinhos assim, sabe? Eu fui, catei ela rápido assim no colo, e aí vi tudo ensanguentado, pá, liguei pro Neicá, falou, vai pro Miguel Couto, levei ela pro Miguel Couto, fiquei segurando o tempo todo ela, tirei minha camisa, entrei sem camisa no Miguel Couto, porque ela sangrava, vi os dentes, um dente quebrou, outro dente entrou, e ela lá, e a gente segurando, ela mordeu um pedaço do lábio, né? Que ela tava assim, então arrancou um pedaço do lábio, e foi uma loucura, rapaz, eu ali segurando ela, eu falei, meu Deus do céu, por que não fui eu, velho? Por que não fui eu? Não é isso que pai sempre pensa, por que não foi comigo? Né? Então, assim, a gente tem essas tristezas no mundo. E aí no céu não, gente. Olha só o que diz o texto. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Rapaz, lidar com a morte é uma das piores coisas que tem. Eu sou pastor, já fiz aí uma penca de funeral e eu estou para conhecer alguém que esteja absolutamente preparado para essa separação. Pode ter 200 anos, 100 anos, vegetando em cima de uma cama 10 anos, na hora que a máquina para de funcionar, rapaz, é uma coisa terrível. As pessoas, ninguém está preparado para isso, não tem ninguém, não, me preparei, não preparou não. Então assim, porque depois vem o rebote disso tudo, eu digo isso porque a gente perdeu a nossa irmã lá em casa. Então, a minha mãe, psicóloga e tal, então vira e mexe, sofre, bota aqui uma fotinho dela e posta um negocinho no Facebook. Não tem jeito. E aí está dizendo aqui, não haverá mais morte, pronto, acabou, choro, lágrima. Vai ser um momento diferente. As coisas velhas já passaram. Então, esse passado, essas coisas que nos aprisionam. E diz, e aquele que está sentado no trono disse, agora faço nova todas as coisas. Posso falar uma coisa para você? A gente está voltando para o lugar de onde nunca a gente deveria ter saído. Deus fez a gente para morar aonde? Oi? Isso, paraíso. Ele fez a gente para viver no paraíso. Adão e Eva, ele fez e jogou aonde? Na lavoura, no paraíso. Coisinha, ó, chupeta no mel. Precisa trabalhar, fruta vem. Pode comer qualquer fruta, menos dessas duas árvores aqui. Pode comer o que você quiser. Precisa trabalhar, nada. Pô, chupeta no mel. A mão, pega aqui, cai um mamãozinho, pega um negocinho, uvinha, não tinha agrotóxico, não tinha nada, né? O pessoal era vegetariano. Não sei se você sabia disso, né? Então, até o capítulo 6 de Gênesis, o pessoal era vegetariano. Só as frutas comerão, né? E depois, para encurtar a vida do homem, ele disse, tudo que se move será para ti por alimento, né? Então, lê a Bíblia que você vai ver que depois do dilúvio, o homem se tornou carnívoro e então ele teve a sua vida reduzida. O Senhor falou assim, 120 anos para ti será de bom tamanho. Então Davi viveu 120 anos, Moisés 120, Isaac 120, Abraão 120 e Pedrão 120, vocês vão ver, né? A medicina do jeito que vai, chego lá. Mas aquele que estava sentado no trono disse, agora faço nova todas as coisas, né? E disse, escreva aí porque as palavras são verdadeiras. E ele disse quem ele é, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de beber da água, de graça, da fonte, da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, né, que perseverarem, lembra que ele está escrevendo isso para um pessoal que estava lutando. Receberão de mim este presente, eu serei o Deus dele e eles serão os meus filhos. Então aqui, fazendo menção também a Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado e ele é meu, e algumas outras versões. Eu acho essa foto linda aí, pode botar de novo lá, ó. Essa imagem aí, ó. Acho muito louca essa foto aí, né, do batismo, assim, a lágrima rolando do olho do cara, né, e Jesus, como dizendo, quando eu explico do batismo, quando você é batizado, é isso que acontece, é Jesus quem passa a tomar conta de você, ó. É isso aí, ó. Essa é a imagem que eu vejo do batismo. É quando ele diz, ó, você é meu, né? E deixa isso comigo. Então a tristeza será esquecida, os pecados vão-se embora, não haverá mais trevas, não haverá mais temporalidade, tudo se transformará em eternidade. Ele vai enxugar a lágrima do nosso rosto, a tristeza, e aí ele vai mostrar essa questão dessa associação que existia dentro do contexto judaico da esperança que estava por vir.
Nós não podemos achar, né, porque hoje muitas pessoas levam a vida de uma forma leviana e achando que Deus pode resolver todas as coisas. Que Deus tem que se virar para resolver os problemas da sua vida. E você vai gerando mais problemas. Então nós não podemos levar a vida desse jeito. Não podemos achar que um dia nós estaremos diante de Deus para prestar contas a Ele. E eu pergunto, como é que você tem caminhado? Com quem você tem caminhado? A Bíblia alerta, gente, cuidado com as amizades que você tem. Tenha amizades espirituais. Faça amizade com gente da igreja. Entendeu? Faça amizade com gente da igreja, porque o pessoal de igreja já é difícil. Vira e mexe, tem uns doidos aí no meio da gente, né? Então, dentro da igreja já é difícil, imagina fora. Imagina fora. Tu tá com problema no casamento. Fala assim, tô com problema no casamento, pá. Qual é o conselho que o cara de fora vai te dar? Ô, maluco, a mulher lá tá te dando uma bola. Tá esperando o quê? Você não percebeu ainda? O cara tá doidinha para sair contigo. É assim que funciona. Agora, quando você tem amizades espirituais, que isso deve ser levado a sério, Salmo 1. Bem-aventurado, feliz aqueles que não andam, não sentam, não param, não se detêm, não tem conversa, não para. É oi, tchau. Oi, tchau, oi, tchau. Tem gente na academia que eu sento para bater papo, tem gente que eu falo oi, tchau. Oi, tchau, porque o papo do cara não tem nada a ver com o meu. E aí eu vou estar perdendo o meu tempo, como diz Jesus, até jogando pérolas aos porcos. Então, com quem você tem caminhado? Deus nos criou para viver no paraíso. E por causa do pecado nós fomos expulsos. E aí Jesus veio para poder levar a gente de volta para casa. Amém? Quem quer voltar para casa? Levanta a mão. Isso, eu estou com um bandido ali fora, um assassino, ele vai poder matar vocês para poder já a gente resolver logo assim, né? Então, brincadeira, né? Mas a gente quer, né? Como diz uma música aí que tinha, não sei se era do Pepeu Gomes, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? É uma música aí que é bem a verdade, né? A gente quer ir para o céu, mas tudo bem, né? No tempo de Deus, né? Não no meu. Então a gente volta para o nosso lar. Agora eu quero fazer uma pergunta simples e direta. Você tem certeza para onde você vai? Você tem essa certeza no teu coração? Se a morte bater a tua porta hoje, tá legal? Ou você fica assim, não sei. Pense bem. Terceiro e último lugar. A porta dos céus estão sempre abertas, mas os nossos corações nem sempre. O Senhor falou assim, cara, vinde a mim todos vós estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse assim, não, só vem a mim quem é bonitinho, perfeitinho, tudo bem. Ele vai, vem você que está torrado, você que está tostado, você que está morto, cansado, fatigado, extasiado, barrasado. Vem, porque eu vou te dar descanso. Essa é a especialidade do Senhor. Então a porta está aberta. Paulo fala a Timóteo, é desejo de Deus que todos se salvem. Todos se salvem. O Deus que eu creio não é um Deus que faz acepção de pessoas, como diz Paulo em Romanos. Deus não faz acepção de pessoas. Você vai para o céu, você não vai, você vai, você não vai, você vai, você... O Deus que eu creio, não. Eu creio que ele morreu porque Deus amou quem? Ele não amou algumas pessoas. Ele amou o mundo. Mas a diferença é que eu não tenho amado a ele como deveria. E aí diz o texto, os portões da cidade estarão sempre abertos, o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. Quer dizer, aqui João está dizendo assim, gente, vocês que ainda estão, né? O pessoal ainda não, o céu não tinha chegado, como não chegou ainda. Então, estejam preparados, as nações vão trazer riqueza, etc e tal. E diz, mas porém nela não entrará nada que seja impuro. Não vai entrar, amigão, não vai entrar. Nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentira. Interessante como a Bíblia fala de mentira, né? Entrarão na cidade somente as pessoas que tenham o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertencem ao Cordeiro. Então a gente precisa estar preparados, porque esse dia vai chegar, o noivo convida, fala vem, a noiva vem, aquele que tem sede recebe a água da vida. A nova Jerusalém é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Interessante. A todos, mas não a tudo. Então não haverá pecado, não haverá imoralidade, o pecado não pode entrar na Nova Jerusalém e, consequentemente, o pecador. Você já é um habitante dessa cidade? Você já tem a sua escritura desse lugar? O seu lugar já está preparado nessa cidade? Onde você tem colocado o seu coração? Na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia?
A Bíblia fala, escolheis a quem servais. Elias disse, se o Senhor é Deus, vai com ele. Se Baal é Senhor, vai com eles. Mas a Bíblia nos ensina a definir. Definir. É escolha que nós precisamos ter. E qual é o seu destino? É o paraíso ou o lago de fogo? Para onde você está indo? Para a casa do Pai, onde o Cordeiro está? E como é que tem sido o seu prazer em servir a Deus? Ou o seu prazer é curtir a vida? É se enganar e se deleitar numa vida de pecado. Hoje é o dia de você fazer uma escolha. Hoje é o dia da sua decisão. Escolha a vida para que você viva eternamente e não conheça a segunda morte. Eu queria orar por você. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. E se você nessa noite está disposto a pedir a misericórdia de Deus na sua vida através de Jesus Cristo, porque só Jesus pode escrever o teu nome no livro da vida, só Jesus, foi Ele quem morreu por você, foi Ele que tem o melhor para você, é Ele quem tem os planos de paz, é Ele quem tem os objetivos para a sua vida, e talvez você esteja impedindo isso. Esse é o momento mais esperado na vida do cristão, a perspectiva do céu, mas ela só acontece aqui na terra, quando você deixa Jesus reinar na sua vida. Se esse é o teu desejo, eu queria convidar a igreja a ficar de pé e quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Decida estar ao lado de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui. Hoje é um dia que você precisa se posicionar diante de Jesus. Não tem jeito. O julgamento é certo, ele acontecerá, mas nós não podemos permitir a ação do inimigo na nossa vida. O Senhor está aqui nessa noite desejoso e ansioso por cuidar e guardar você. Você quer ser cuidado por Ele? Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Seu nome não vai ser escrito na história da CB Rio, não. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Você tem coragem para isso? Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. A Bíblia diz que eu confessarei diante do meu Pai aqueles que me confessarem diante dos homens. Faça isso, faça por você. O meu lugar já está garantido, viu? Eu estou aqui para falar para você garantir o seu. Você está disposto a fazer isso? Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem. Eu quero orar por você. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus para te agradecer pelo teu amor e enviar o teu Filho amado para nos trazer vida e vida em abundância. Que o teu Espírito Santo possa tomar a nossa vida de assalto e fazer uma grande bagunça no bom sentido, retirando as coisas velhas e colocando coisas novas. Faz uma mudança, Senhor, na nossa vida, transforma. Tira de nós aquilo que precisa ser tirado e coloque em nós um coração igual ao teu. Faça uma cirurgia hoje nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos aprender a te seguir e te servir. Recebe, Senhor, todo o nosso pecado. Recebe, Senhor, tudo aquilo que a gente tem feito, que o mundo tem nos levado a caminhos tortuosos, mas nós carecemos da tua graça. Senhor, estende a tua mão de poder, de milagre. Cura, Senhor, as feridas da alma. Cura, Senhor, e trata das nossas limitações, das nossas enfermidades. E escreve o nosso nome no livro da vida. Age, Pai, com misericórdia, porque nós somos pecadores e carecemos de Ti na nossa vida. Eu oro, entregando a vida dos meus irmãos, a minha vida, no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele toda a honra, toda a glória. Abrace a pessoa que está do seu lado e diga: o teu nome está no livro da vida. O teu nome está no livro da vida. Creia nisso. Não abra mão disso e viva para isso, porque Deus tem planos de paz e não planos de maldição para as nossas vidas, viu? Que Deus esteja abençoando por demais a sua vida. E ó, tô olhando para tua cara, hein? E eu quero ver você na Nova Jerusalém, amém? Ó, que amém xoxa, hein, mano? Amémzaço, hein? Temos que estar lá. Então, arruma aí a casa, deixa Deus reinar. Quanto mais você deixar, mais fácil vai rolar. Amém? Olha só, querido, a gente
conta com a sua contribuição. A gente vai estar lançando domingo que vem. Eu falei que a gente vai dar um banho de loja na CB Rio. A nossa igreja merece, gente? Merece um banhozinho de loja? Merece. Nós vamos fazer um banho de loja aqui na igreja. Então, nós estamos já vendo o piso para colocar. Cada membro vai comprar pelo menos 1 metro quadrado desse piso aí. A gente está comprando um piso emborrachado, antimicrobial, antiderrapante, igual a Havaiana, não solta tira, não sei o quê. E ele é um piso que a gente coloca as placas, ele em 3 dias está instalado. E ele já foi comprado propositadamente, porque amanhã, 11 horas da manhã, eu vou estar sentando com o proprietário do teatro lá. Não tem nada certo ainda. Mas eu vou levar um documento já para ele lá, para ver se a gente consegue levar para o advogado dele, para ver, etc e tal. Então, se porventura a gente ir lá, sei lá quando, blá, 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 fechar o coisa de lá, o piso a gente tira, não vamos colocar por cima do carpete. Então, eu tiro, deixo o carpete aqui, e aí nós vamos fazer uma outra parada louca aqui também, viu? Então, mas eu queria convidar você, membro da igreja, a ser fiel ao Senhor. A igreja conta com a sua fidelidade, viu? Ela conta com a sua ajuda. E a gente vai, essa compra do piso não está no orçamento da igreja. Então, a gente vai precisar levantar a oferta. E quero dizer a você o seguinte, a você que quiser ser generoso, seja generoso. Eu estava na dúvida, porque o piso vai dar 96 mil reais. A gente trocar. A gente vai fazer lá fora. Vai ficar bonito lá fora, já vem lá de fora, vem para pegar tudo, varrer tudo isso aqui. O palco aqui, inclusive, o piso é emborrachado, a acústica vai melhorar, e aí a gente vai fazer esse negócio. Eu fiquei, rapaz, 96 conto, eu faço, não faço. Saí para almoçar, jantar com o pessoal, depois do culto de ação de graças, um irmão chegou e disse assim, não é membro da igreja, hein? Não é batizado, hein? Chegou e falou assim, pastor, quanto que é a boleta, pagamento? Eu falei, você parcela de 9.500. Uma boleta é minha. Eu falei, então você faz o seguinte, vai demarcar um território, é teu. Só senta quem quiser desse lugar aqui, entendeu? Bota aí. Aí isso aqui, pô, legal, né? Não, cara, você fala assim, pô, esse pedacinho aqui foi eu que comprei, né? Então, assim, e alguém não precisa de esmola não, porque eu dou miséria não. Vamos ajudar bacana mesmo, né? A gente nem começou a campanha ainda, mas só para você estar preparado aí para poder ajudar. A igreja conta com a sua ajuda, a gente está colocando, o andaime está aqui, porque dá um trabalho lascado para montar, a gente está colocando os trilhos, a iluminação que fica pendurada aí, que atrapalha, vai ficar toda pendurada aqui, vamos botar lá atrás. Então, fazer uma igreja bacana mesmo, né? Fazer uma igreja como se estivesse lá no exterior, né? Estou aprendendo inglês aí. Então é o seguinte, ó, tem envelope aí à sua frente, o envelope azul é o seu dízimo, a amarela é a sua oferta, né? Eu, por exemplo, todo culto eu dou uma oferta, isso é um propósito meu com Deus. Qualquer lugar, qualquer igreja que eu vá, vou pregar, eu dou uma oferta. Isso aqui é o meu dízimo, a igreja me pagou. E isso aqui eu fui pregar numa igreja. Nesse domingo, final de semana, e eles me deram uma oferta. Então, não é dízimo porque não é uma oferta regular, é uma coisa que entrou esporadicamente, eu não saio para pregar sempre. Então, isso aqui é uma oferta que eu recebi, que essa igreja me abençoou, o meu dízimo é a minha oferta regular. Isso é um compromisso meu com Deus. Eu quero desafiar você também a colocar a mão na massa. A gente está vendo para colocar a escada rolante ali, ó. Vai ficar louco, hein, mano? Igreja de primeiro mundo, hein? Mas só se você abrir a mão também, né, gente? Tira esse escorpião do bolso aí e ajuda a tua igreja. Enquanto nós cantamos a envelope à frente da sua cadeira, tem a oportunidade de mostrar a sua fidelidade com atitude agora. O teu amor me fascina, mexe com meu coração. Enche-me de alegria, deve-me uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para ti adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. Teu calor, me
querido, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Obrigado pela sua presença. Desafiar você a estar conosco quarta que vem. A gente vai estar encerrando o estudo de Apocalipse, capítulo 22. Pela manhã, domingo pela manhã, às 10h45, estamos estudando a carta de Tiago. E à noite falando sobre fruto do Espírito, né? Amanhã teremos o culto das mulheres. Estará conosco a missionária Edneia. Isso é do diabo, hein? É tu que botou essa mão aí? Vou pegar você depois de jeito. Espera lá fora, viu, irmão? Que eu vou pegar você, tô brincando. Mas vai estar conosco a missionária Edmeia Williams, ela vai estar conosco. E olha, é imperdível, né? É uma bênção. Essa mulher é requisitada para pregar no Brasil inteiro. Ela é preletora de congresso de pastores, de líderes. Então, esteja aqui porque você vai ser abençoado. Tem um vídeo que você ia passar aí, ô circunciso? Solta aí. Vai lá. Só lá, hein? Legal, hein? Ficou bacana a parada. Parece até Disney, né? Ficou parecendo... Faltou sininho, faltou pra tudo, mas ficou legal, hein? Muito maneiro. Parabéns aí, Gaba. Então, viu a quantidade de atividade que tem Natal, Inca, Complexo do Alemão, pá, ajudar, abençoar. Vamos levar alegria pra essa galera aí, mano. Entendeu? Não é só encher a tua árvore de presentinho, não. É a gente abençoar a vida das pessoas, ok? Também a árvore de Natal lá atrás, que todo ano a gente faz pra ajudar a casa... Como é que é o nome lá? Isso aí, entendeu? Não ouvi nada. Orfanato da Tia Maria. Então lá tem um papelzinho que você vai poder pegar, é o nome de uma criança e o que ela quer ganhar de presente. Então você vai na árvore, pega o papel, compra o presente e deixa na árvore com o nome da criança, ok? E se quiser estar no dia da entrega, vai ser muito legal. Você não tem noção como as crianças ficam. Você pode pegar mais de um, tá? Então, porque vai sendo reposto à medida que vai acabando, né? Então, a gente poder abençoar a vida dessas crianças, ok? Vamos orar? Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome pelo privilégio de podermos estar na tua casa e te adorar e poder cantar, poder ouvir e pregar a tua palavra. Tantas pessoas agora estão sendo mortas porque onde moram isso é proibido. Nós pedimos que tu nos encha com o teu Espírito Santo para que a gente possa assumir a responsabilidade de sermos sal da terra e luz do mundo, neste mundo, para que possamos usufruir da Nova Jerusalém. Eu entrego, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos, pedindo as mais ricas bênçãos sobre a vida de cada pessoa e cada família aqui representada. Guarde, Senhor, e leva-nos debaixo da tua proteção de volta aos nossos lares. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo esteja invadindo a sua vida, a sua casa, a sua família, esta igreja de Jesus, chamada Comunidade Batista do Rio, e com todas as igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Querido, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga: Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.